Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema, fiquem aí conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz, para mais uma etapa da nossa série Ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. E o nosso tema de hoje, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E o nosso texto, pastor? Olá, graça e paz, o texto está em Apocalipse, capítulo 3, dos versículos de 7 a 13. Vamos para a leitura? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Percebemos então na leitura a igreja de Filadélfia que não há repreensões, né? Então o Senhor Jesus manda uma carta à igreja de Filadélfia apenas com elogios, e isso é tão maravilhoso, pastor. Glória a Deus, né, pastor? Pois bem, então Jesus ordenou ao apóstolo João a escrever uma carta que ele tinha, o que ele tinha para falar à igreja em Filadélfia, né? E entendendo um pouco da cidade, né? Filadélfia significa amor de irmão, né? Foi então Átulo II que fundou a cidade juntamente com os colonos provenientes de Pérgamo. E ele fez uma homenagem ao seu irmão. Ele considerava, estimava muito seu irmão, ele fez uma homenagem e colocou Filadelfos, né? Que é Filadélfia, que significa então aquele que ama o seu irmão, amor de irmão. E aí, então nós também vimos que ela era uma cidade muito nova, né? Das 7 cidades era a mais nova, ali entre 159 e 138 ela foi fundada. Ela ficava num local bem estratégico, na rota do Correio Imperial. Ela era chamada de Porta do Oriente, né? A palavra porta é chave nisso aí. Jesus Cristo vai mencionar a questão de porta, né? E essa porta para o Oriente, pastor, era uma porta de muitas oportunidades, né? Promissoras para a cidade de Filadélfia. E então Jesus Cristo manda uma carta a essa igreja e ele começa então se apresentando como sempre, né? Ele fala então, se apresentando, dizendo que quem estava falando com a igreja era o santo e verdadeiro, né? Santo e verdadeiro. Então ele estava falando isso em contraponto a uns mentirosos, pastor, que andava por lá em Filadélfia, né? Sempre tem, né, pastor? Sempre tem. Era uma seita de judaizantes. E eles confrontavam a igreja: vocês estão errados, porque essa salvação em Jesus Cristo não está completa se vocês não guardarem a lei. E eles confrontavam a igreja: nós aqui estamos certos. Reuniam para poder dizer os erros, apontar os erros da igreja e tudo. E o Senhor Jesus chama esse grupo de sinagoga
de Satanás, né? Sinagoga de Satanás. Então, ele diz que essa reunião é uma sinagoga de Satanás. E aí, então, nós percebemos que ele fala também sobre a questão da chave. Chave de Davi, né? Ele tem a chave de Davi, o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então simboliza a autoridade, né, de Cristo, e o que esse reino do Senhor estabelecer, ninguém pode desfazer, ninguém pode mudar. Então o que o Senhor estabeleceu para você, ninguém pode mudar, né? O que ele abriu, a porta que ele abriu diante da sua vida, ninguém pode fechar. Também ele disse à igreja, pastor, que ela tem pouca força, mas guardou a sua palavra e não negou o nome do Senhor. Ele disse, você tem pouca força, igreja, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, né? Que coisa mais linda. Então essa igreja, ela era uma igreja pequena, ela não tinha influência, força política dentro de Filadélfia, até mesmo porque a gente percebe que a igreja tem uma escolha onde ela vive. Ou ela se inteira dessas coisas, participa de associações, de grupamentos, de questão política, vai fundo nela, ou ela recua. Na verdade, Filadélfia retraiu para não negar o nome do Senhor, para guardar a palavra e para manter-se fiel. Então ela escolheu ser fiel ao Senhor, né? Provavelmente, pastor, era uma igreja muito pequena, sem força, não tinha muitos recursos, provavelmente, Sim. Né? Porque ela não se envolvia, ela não se deixou ser influenciada pelo mundanismo daquela época. Não tinha fama. Não tinha fama. Então ela, com certeza, ela ficou firme ali. Isso foi algo de elogio do próprio Jesus para aquela igreja, né? Então a gente precisa entender, porque a gente olha hoje, às vezes, igrejas grandes, com tanta riqueza, com tantas coisas. E o que Jesus, olhando para aquela igreja, escreveria para essa igreja nos dias atuais, pastor? Exatamente. Isso é importante a gente ter em mente também, né? E ele diz, porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, eu coloquei diante de ti uma porta aberta. E ele diz o porquê. Porque você foi assim, eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Ninguém pode fechar, né? Ninguém. Graças a Deus por isso, né? Jesus fala isso, né? Então a sinagoga de Satanás, ele diz, não se preocupe, porque essa sinagoga virá, vai se prostrar diante de você, vai pedir perdão. Ele disse que ela vai reconhecer que o Senhor ama a sua igreja, né? Vai reconhecer isso, porque os judaizantes, então ali, eles eram um grupo que pensava somente nós somos salvos, mas vai chegar um tempo que eles vão reconhecer que o Senhor ergueu os olhos mesmo, né? Que o Senhor chamou os gentios, ele chamou uma igreja que é composta de todos os povos, nações, tribos, línguas. O Senhor chamou a todos os que creem no seu nome, né? Que o recebem como Salvador e Senhor. É a sua igreja, pastor. Coisa mais linda, hein, pastor? As pessoas que lutam contra a igreja hoje, né, negam a Cristo, elas vão um dia reconhecer, porque o noivo virá buscar a sua noiva. É a menina dos olhos do Senhor, aquele que ele ama, que ele quer muito bem, né? Então eles vão ver o poder do Senhor voltando e reconhecendo então aí o poder do Senhor, o amor do Senhor pela igreja, a sua igreja e sua noiva, né? Isso será visível a todos os Glória povos, a Deus, né? Isso é importante a gente ter isso em mente, né, amados? Então, para uma igreja que guardou a palavra de Cristo nas provações, porque ele fala de perseverança, e a gente só é perseverante nas provações, Cristo promete também guardá-la das provações que sobrevirão sobre o mundo todo, para provar todas as pessoas da terra, né? Então, a igreja de Filadélfia, ela escolheu não ter muita força e influência, mas ela escolheu ser fiel. Bendito seja Deus, né? Ela pensou, é melhor ser fiel do que ser forte nesse mundo, né? Ser forte, influente e ser infiel a Deus. Isso é Exatamente. Às vezes tem muitas pessoas falando, essa é uma igreja forte, porque ela enxerga limitadamente humano, né? Mas o Senhor enxerga além, né? Então acha que é porque a igreja ela é muito seduzida pelo mundo e coloca o ser humano no centro de todas as coisas, então acho que essa igreja que é forte, mas Jesus está falando o contrário. Ou que tem mais dinheiro. Que tem mais dinheiro, exatamente. Muitas posses, né? E aí, o que é ser forte? Passa uma aprovaçãozinha, pastora, já está negando, já está desistindo de tudo, já está abandonando tudo. E aqui nós vemos uma igreja sendo elogiada pelo Senhor, que mesmo diante das provações, com toda a fraqueza dela, ela se fez forte e fiel ao Senhor.
Exatamente. Isso é importante. Não deixou ser seduzida pelo mundo, né? Mas ela trouxe o Cristo para o centro e não o ser humano. Glória a Deus. Outra coisa que ele disse a essa igreja: não demoro vir, estou Aleluia. Vindo, guarda, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que Maranata. coisa! Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Ele vem em breve. Nós não precisamos de nada novo, amado, nós já temos. Ele disse: conserva o que tu tens. Você é conhecido como carvalho de justiça na casa do Senhor, e o carvalho conserva bem as propriedades. Conserve o evangelho genuíno de Jesus Cristo, porque é esse evangelho que vai nos manter firmes até o dia perfeito. E ainda assim, nós temos a oportunidade também de proclamar, pastor, esse evangelho a outras pessoas que precisam também ser salvas, né, pastor? Exatamente. Isso é importante a gente frisar também. A coroa aqui, então, ela não está dizendo: olha, essa coroa é a tua coroa da salvação, não, mas é um privilégio de aproveitarmos as oportunidades que Deus nos deu, as portas abertas, né? E aí uma recompensa da parte do nosso Deus para as nossas vidas. Outra coisa que ele diz: o vencedor será a coluna no santuário do meu Deus. Aqui ele faz assim também um contraponto sobre a questão de Filadélfia. Era muito acometida de terremoto, deslizamentos, rachaduras. Então, um momento a pessoa estava dentro de Filadélfia, outra hora ela estava nas tendas fora da cidade, porque estava na iminência de terremoto, estava havendo deslizamento, né? Então ele disse: aqui vocês vivem numa instabilidade, uma hora aqui, uma hora lá, mas eu digo a vocês que eu colocarei vocês como uma coluna no santuário do meu Deus. Aleluia. Vocês não precisarão nunca mais estar correndo para lá e para cá, sair para lá, para cá. Vocês permanecerão na presença do meu Deus para sempre. Firmes e louvado sólidos. seja o Senhor, firmes para sempre, Aleluia. Né? Então, concluindo, pastor, fala para nós: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem uma porta, né, pastor? Uma a porta representa aberta, que representa aí uma oportunidade linda de salvação para igreja, né? Aleluia. Então a chave, nós temos a chave do reino dos céus. Jesus falou isso, né? Deu que a foi igreja. dada à igreja. A chave, aqui ele fala a chave de Davi, né? Que é a autoridade de Cristo, que é a coluna no templo de Deus. Olha, tudo são coisas bênçãos que nós estamos resumindo, ou seja, nós temos segurança de ser vencedor. Aleluia. Cristo tem a chave, Cristo abriu as portas, Aleluia. Ele é a porta da salvação. Cristo promete fazer-nos seguros, sólidos, né? Firmes, colunas no templo de Deus, amados. Então, quando Ele abre as portas para você, trabalhe, pregue, porque Ele é fiel. Porque a porta que Ele abrir, ninguém fecha. Aleluia. Aleluia. As portas ainda permanecem abertas para você, como cristão fiel na palavra do Senhor. Então, Cristo convida-nos, pastora, para que a gente possa entrar por essa porta. Se há alguma pessoa da sua família, ou você mesmo que ainda não entrou por essa porta da salvação, está aberta, porque há tempo ainda, né? O dia é hoje, é a hora, é agora, né? Então está aí a porta aberta, para que nós possamos não só entrar por essa porta, mas também evangelizar, falar do amor de Deus, porque esse é o tempo oportuno. Aleluia. Essa é a palavra oportuna de hoje, né, pastora? Acima de tudo, devemos ser fiéis, né, ao Senhor, fiéis a Ele, para vermos essas portas abertas diante de nós, para a glória do Seu nome. O Senhor Jesus Cristo nos convida primeiramente a entrar pela porta da salvação. Amém. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, será salvo, entrará, sairá, encontrar e terá tudo o que precisa para a sua vida, né? Em seguida é a porta do serviço, da evangelização do mundo. Deus conta com você, a Amém. Porta está aberta diante de você e não vai se fechar, amém? O Senhor já tem te mostrado lindas coisas, amado, não fique esperando ainda, vamos ver se o vento bate para cá, se o sino bate assim. Não, o Senhor já colocou diante de ti a porta aberta, né? Então a igreja de Deus é uma igreja que visualiza as oportunidades, ela não olha para os obstáculos, ela olha para a oportunidade. Então se você pensa, fui trabalhar num lugar onde tem pessoas assim, 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 glória, aqui é uma porta de evangelização, né? A porta aberta. Aí se olhar para lá, tiver muito crente assim, você diz, glória, que é lugar de fazer culto também, junto com meus irmãos e irmãs, ajudá-la a servir. Bendito seja Deus, amado. Nós vamos orar com o pastor Kills. Amém. Eu espero no Senhor que você seja essa igreja que vai receber muitos elogios da parte do Senhor.
Amém. Oremos. Pai, obrigado por essa palavra oportuna nessa noite, desse dia, ó Pai. Nós colocamos, Pai, esse momento diante do Senhor. Cada família que vai estar se reunindo, seja pela manhã, seja à tarde, seja à noite, com seus familiares, tendo essa devocional, que ela fale grandemente aos corações, que essa palavra ministre aos corações, que haja mesmo, Pai, um conforto do Senhor, que haja mesmo, Pai, um momento de paz nos nossos corações, sabendo que nós podemos ser uma igreja que tem portas abertas do Senhor, as chaves do Reino do Céu sobre as nossas mãos, para aqueles que permanecem fiel, para aqueles que realmente, ó Deus, continuam firmes na Tua palavra, e no momento da provação o Senhor vai nos guardar, vai nos livrar. Que sejamos essa igreja, Pai, essa igreja de Filadélfia como exemplo, que hoje nós sejamos essa igreja que tem somente elogios do Senhor. Meu Deus. E cada família seja essa igreja. Assim nós pedimos a Tua bênção, continua guardando, livrando e abençoando cada família. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.